3, 2, 1, valendo. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal. Esta tela que eu estou apresentando aqui, ela é uma tela resumo que eu preparei para o próximo vídeo. Mas ela tem tanto assunto que eu decidi fazer um vídeo só para ela. Ela pode ser até uma capa, pode ser apenas um capítulo, um tópico, mas eu preciso falar dela. Essa tela, ela resume o panorama do conhecimento nos nossos dias. Nós temos alertado que a forma do conhecimento ser transmitido para nós está muito influenciada, inclusive pela filosofia. Então, eu tenho meditado muito nessa estrutura de poder do conhecimento, onde se diz que hoje o conhecimento é que é poder. Se o conhecimento é poder, está na mão de quem? Nós sabemos que está na mão de alguém esse poder, está distribuído, mas não está distribuído aleatoriamente. Então, eu vou falar aqui do que se pode perceber, né? Não posso teorizar. Eu tenho que falar em cima do que está publicado, em cima do que existe. Não vou falar achismo. Essa distribuição aqui da valoração do conhecimento, ela é teorizada já pelos teóricos do conhecimento. São os epistemologistas. Eles divergem um pouco, mas não divergem totalmente. Então, aqui você pode encontrar 4 áreas de conhecimento, pode encontrar 5 áreas de conhecimento, e quando você está num nicho da sociedade, num nicho da aplicação do conhecimento, você estará com um tópico, por exemplo, com dezenas de áreas do conhecimento. Então, se você pegar uma engenharia, que é uma área de conhecimento, você vai... 3, 2, 1... Se você pegar uma engenharia, que é uma área de conhecimento, ali você vai ter física, matemática, um monte de áreas envolvidas na engenharia. Então, isso aí é uma outra segmentação do conhecimento. Aqui é uma segmentação primária das áreas de conhecimento. Quando você pega a engenharia que eu citei, se você vai desenhar uma cidade, você vai precisar de conhecimento a respeito do ambiente, da legislação, das pessoas, da flora e fauna, que são os bichos e as plantas daquela região. Você vai precisar de incidência da luz solar, qualidade do solo, tudo são áreas de conhecimento. Mas eu estarei aqui trazendo a área primária, que é do início, que é a compartimentação do conhecimento na sua essência. Mesmo assim, ainda tem pessoas, teóricos, que dividem o conhecimento em 4 áreas, em 5, e eu vou dividir em 6. Ou seja, peguei as 4, admiti uma 5ª, que também já tinha sido um acréscimo, que alguns usam, outros não, e coloquei mais uma, que também não fui eu que inventei. Então, eu estou fazendo aqui uma teoria do conhecimento, mas não é uma teoria da cabeça, é uma teoria sobre as bases que já existem. Apenas estou colocando a minha contribuição. Esse tema está envolvido aqui naquela série da tentação de Eva, por isso que aqui no canto esquerdo aqui você vai estar vendo aqui, ó, a figurinha do vídeo da tentação de Eva. E o tema é conhecimento, que eu já tenho falado sobre este tema. Muito bem, então quais são os temas do conhecimento que existem, qual que já existem mais genericamente, generalizados, qual aquele que foi acrescentado e qual aquele que eu acrescentei. E eu ainda acrescentei a ignorância. Porque a ignorância também, ela é o elemento de fundo do conhecimento.
Não posso falar só do conhecimento sem falar da ignorância. Muito bem. O conhecimento é o que existe. Hoje em dia fala-se muito ciência, conhecimento científico, mas isso é uma cortina de fumaça para nos cegar. Então, olha o trem passando, eu vou deixar o som para vocês. Que maravilha! Lá no futuro, ao sininho, lá no futuro eu vou sentir falta desse som. Eu estou saindo daqui. Eu só queria que na madrugada o maquinista tocasse esse som assim, com essa harmonia. Porque na madrugada ele aproveita para arrebentar mesmo. Então, já que a máquina passou, eu vou avisar. Esse trem é de minério, ele carrega mais de 100 vagões. Eu já uma vez contei, mas esqueci quanto, mas passou de 100. Então, aqui está. O conhecimento, assim, de uma forma mais aceita, ele se divide em 4 áreas: científico, empírico, religioso e intuitivo. O religioso costuma ser dividido, costuma agrupar religioso e teológico. Eu não aceito isso porque já existe uma divisão onde a teologia está cá em cima, não como área do conhecimento. Mas o conhecimento religioso existe. E esse conhecimento religioso, eu não me incomodaria que fosse ensinado nas escolas. Por quê? Porque ele fala das religiões genericamente, das religiões que existem. E lá nas religiões que existem, tem que dizer, inclusive, que existe religião satanista. Tem que falar que existe o ateu, as formas como o ateu encara também a religião. Existem várias modalidades de ateu. Existe ateu que admite Deus, mas não admite a influência de Deus. Não admite que Deus interfere. Então, isso é religião, religiosidade. Esse conhecimento religioso, eu defendo que seja nas escolas. Não é pregar uma religião, mas é falar da religião como um fenômeno social e político, altamente político. Então, vamos lá. E o último, o intuitivo, eu não vi com esse nome de intuitivo, eu coloquei o intuitivo. Eu vi com outros nomes. Eu vi sensorial, perceptivo, sensível, mas ele aparece com vários nomes. Né? Mas eu coloquei o nome de intuitivo, porque o intuitivo é essa percepção genérica de algo que pode ser útil para você, um conhecimento que pode ser útil para você, e você intui esse. Não é pela lógica, a lógica faz parte, mas ela permanece, eu não posso tirar a lógica do lugar dela, mas o intuitivo utiliza a lógica. Então, vamos lá. Então, eu falei, o conhecimento pode ser na área científica, na área empírica, na área religiosa e na área intuitiva. Eu acrescento aqui o conhecimento de Deus, que não está em lugar nenhum aqui. Ah, está na teologia? Não está. Isso eu chamo de cortina de fumaça. Você pegar um conhecimento que ele é, na verdade, filosófico e alegar que ele é de Deus só porque botou tel aqui, sabe? É a mesma coisa, você pega água suja, escreve Coca-Cola e dá para mim, para ver se eu vou achar que aquilo é Coca-Cola. Teologia não é conhecimento de Deus, apesar do nome, tá? E é interessante que a psicologia faz o maior sucesso, porém, ela não é da área da ciência, ela é da área da metafísica, assim como a teologia é da área da metafísica. Então, se eu te disser que
que psicologia não é científica, você não me apedreja, tá, senhores psicólogos? Psicologia não é científica, ela é metafísica. Da mesma forma, a cosmologia não é física. Ela não é da área física, ela é metafísica. Então, por isso que vocês ficam brigando com os cosmólogos aí, com Carl Sagan. Por quê? Porque eles são levados a sério. Né? Eles são levados a sério mais do que deviam, numa área científica, sendo que ela não é ciência, ela é metafísica, não é ciência. Ciência, conhecimento científico, tem... Voltar. Conhecimento científico tem regras próprias. A metafísica tem regras próprias. Então, quando você pega a cosmologia para determinar as coisas da ciência, você perverteu a ciência. Não a cosmologia. A cosmologia não tem que provar nada. Ela é metafísica. É outra área do conhecimento. Quer brigar? Vamos brigar com quem está acatando a cosmologia. A cosmologia não é para ser acatada. Ela é para ser o quê? Conhecida. Ela é uma área do conhecimento, muita gente, mas ela... por isso que é questão de fé. É questão de fé, porque ela é da área da metafísica. Se nós formos discutir a metafísica, então eu vou abrir mão de discutir a teologia, a psicologia, a cosmologia. Vou falar da metafísica, sabendo que a metafísica tem essas filhas aqui, 4 filhas. E a metafísica geral? Essa é que é bacana mesmo. Bacana, eu estou botando aspas, tá? A metafísica geral inclui tudo, qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. Tudo que é superstição, tudo que é mito, tudo que não pode ser provado, pesado, medido, é da metafísica geral. Por algum motivo, essas áreas, cosmologia, psicologia e teologia, são consideradas áreas especiais da metafísica. Tá? Mas nós temos o psicossomático. Tudo bem, o psicossomático justifica a aplicação da psicologia. Justifica, mas não sai de ser metafísica. Não briga comigo, briga com outra área aqui, que está aqui na área abaixo aqui. Nessa área abaixo aqui, eu vou agora chegar no meio, né? Eu falei do científico, empírico não falei. O empírico é um conhecimento adquirido pela experiência, então ninguém pode discutir com você a sua experiência. Mas ela pode não acreditar, mas ela não pode negar, ela é a sua experiência. Se eu falar para você que eu tenho conhecimento empírico de Deus, você não pode me negar, porque eu tenho e ele é empírico, ele é individual, é meu conhecimento. Eu posso contar para você meu conhecimento. Tá? Uma pessoa chegou aqui para mim agora dizendo que precisa ir no médico porque está com retenção de urina. Então, eu usei o meu conhecimento empírico e entreguei para essa pessoa uma dose que eu tomo, que se chama cloreto de magnésio. Pronto, falei, vai lá que isso aqui vai resolver. Isso é meu conhecimento empírico. Isso não faz de mim médico, não faz de mim sequer intuitivo, porque foi intuitivo um dia, eu pesquisei, eu vi a cientificidade, mas eu fui pela minha experiência. Então, é onde que eu te falo. O conhecimento empírico, ele é aquilo que você acredita desacreditando, porque não é científico, porque eu não estou demonstrando. Não quer dizer que ele não esteja demonstrado em algum idioma, mas eu não estou provando. O que eu trago para vocês aqui, eu me recuso a fazer desse canal um canal científico. Ele não é um canal científico, porque eu não tenho que passar pelos métodos da ciência. Agora, se você aceita a cosmologia como ciência, eu te falo, você está fantasiando. Ela é metafísica, é filosófica, é conhecimento, mas não é científica. Tá bom? Carl Sagan não é científico. Quer dizer o quê? Que é molecagem? Não, é uma área de conhecimento. Existe lá para ele.
é filosófica, eu não tenho compromisso com ela. Agora, quem determina as verbas públicas para investir é que tem que avaliar se está investindo em coisa. E não vem me dizer que é científica. Tá? O que não passar pelo método científico não é científico. A Terra plana é científica? Ela é empírica. Isso é ruim? Não é ruim. Ela não passa de ser empírica por obstáculos. Porque a comunidade científica ela é rigorosa lá, não somente nos métodos, como nos seus dogmas. E isso é um assunto para outro vídeo, que já está pronto, mas eu preciso dar fluidez para o meu conteúdo. Não posso ficar perdida com vocês no escuro. Eu ainda não falei dos dogmas, porque eles estão até prontos, mas eu não dei base para vocês, para começar a falar de dogmas. Agora eu vou falar de dogmas. Por quê? Eles são dogmas porque eles não passam por esse método aqui e são defendidos com unhas e dentes. Por isso que eles são dogmas. Não vou falar quais são, mas vocês já podem fazer uma lista aí para vocês. Pode pôr nos comentários seus dogmas, pode me sugerir, pode me criticar. Mas, ó, só não critica aqui essa bolinha aqui, que está bonitinha, né? Essa bolinha aqui está bonitinha aqui. Eu regulei essa bolinha. Agora não vai ficar mais passeando, nem mudando, não. Eu deixei um espacinho para ela aqui nas minhas telas. Então, aqui está. Vamos falar agora das áreas da filosofia. As áreas da filosofia, elas são para ajudar umas às outras. Elas não são para brigar entre si. Elas são para dar coerência, credibilidade. Do jeito que está, a filosofia está uma baderna. Por quê? Começa que ela não tem uma harmonia de linguagem. Uma hora são 4, uma hora são 5, uma hora são 6, uma hora está... Isso é liberdade. A liberdade filosófica é primordial. Mas isso quebra nela essa pretensão científica que ela tem. Aqui, se ela quiser ser ciência, ela vai se colocar nos métodos da ciência. Ok? Aliás, eu vou marcar um canal nessa postagem aqui minha, nesse vídeo, que acho que a pessoa vai gostar. Eu gosto muito do canal chamado Física e Afins. Ela criticou a Terra plana com muita elegância. Ela é muito simpática. Bibi, oi? Então, Bibi, eu vou falar para Bibi. Bibi, não briga com a Terra plana. A Terra plana, ela tem muito de empírico. Ela tem muito de religioso, mas não é por ela. Você falou, Bibi, que não sabe do Gênesis. Você chama de a Gênesis. Não, a Gênesis é o nome do fato, a Gênesis. Mas o Gênesis é o livro de Gênesis, né? A Gênesis mesmo, você talvez nunca alcance, né? Porque a Gênesis das coisas tem que passar muito pela Terra plana. Mas você quis dizer o livro de Gênesis. Então, como ele é base de muitas religiões, e por que ele é? Porque ele é um livro, uma documentária. Ele é 66 livros ou mais, porque esses são os livros que foram selecionados e foram, como colocaram lá, no cânone da Bíblia. Então, ficou sendo esse aspecto de religião. Então, como a Bíblia é base assim, de muitas religiões, então fica sendo que a Terra plana, por ser revelada na Bíblia, ela termina usando muito a Bíblia. Porque a Bíblia é uma das coletâneas mais vigiadas, né? Século após século, estão vigiando a Bíblia e mesmo assim ainda fazem uma ou outra modificação no conteúdo. E isso não afeta que seja o mais fidedigno que nós temos. Mas nós admitimos também livros apócrifos, livros de Enoque,
mitologias que são base hoje de religiões, que se você falar que é mitologia, não vão também te apoiar, né? Você vai ter a religião dodecaísta, que cultua todos os deuses da Grécia, né? Que a gente considera toda aquela mitologia. Eu também não considero mitologia. Para mim, eles são os anjos caídos que se fizeram adorar. Então, tudo isso aqui, Bibi, eu vou tratar desse vídeo para frente. Se você gostar do conteúdo, se você gostar de mim, pode ser que você reveja algumas coisas, algum conceito seu sobre a Terra plana, mas você foi muito elegante. Então, eu admiro muito a simpatia que a Bibi tem pela ciência, e ela tem por isto aqui, ó, ela cobra muito método nas coisas. Se não tiver esse método aqui, ela critica. Mas, Bibi, eu já falei até nos comentários. Bibi, você critica as coisas, mas não critica a falta de método aqui, ó, dessa cosmologia. Eu estou te falando, ela é o ramo da metafísica, da filosofia, do conhecimento, mas ela não é científica. É preciso você tentar encaixar a cosmologia nos critérios da ciência que você defende. Muito bem, vamos voltar então aqui. Já falei do científico, do empírico, do religioso, do intuitivo. Antes de eu sair daqui das áreas da ciência, eu vou voltar aqui na área do conhecimento para falar. Sobre isso aqui, ninguém é ignorante. Porque de um jeito ou de outro você sabe alguma coisa. Ou você estudou cientificamente, ou você experimentou e deu certo ou não deu certo, ou você, pela sua religião, você pegou e testou, que é o caso de muitos terraplanistas, ou você intuiu, que passa muito também pelo empírico, pelo religioso, só não passa pelo científico, mas se passar, muitas coisas vão passar, que é, por exemplo, o uso das plantas na saúde, dos alimentos, já foi muito intuitivo, hoje é científico. Então, tem aqui ninguém é ignorante, todo mundo sabe alguma coisa. Então, essa questão de achar que o outro é ignorante porque não sabe algo ou não concorda com a maneira que você explicou, se você explicar melhor, a pessoa vai aceitar ou vai pelo menos entender. Eu vou contar aqui uma historinha, que é aquele causo, né? Causo de Minas é aquelas coisas que é umas anedotas que pode ter acontecido ou não, mas é interessante falar. São parábolas também. Eu vou contar aqui essa parábola. Um certo estudioso foi parar lá na Amazônia e teve que atravessar um rio e contratou um barqueiro. E no caminho, esse estudioso olhava em volta e dizia: "Ô, seu fulano, você sabe quantas espécies de animais tem nessa região? Quantas espécies de peixe tem nesse rio? Quantas espécies de planta tem nesse rio?" E o barqueiro falou: "Sei não, senhor. Sei não, senhor. Sei não, senhor." E aí o jovem dizia assim: "Você perdeu metade da sua vida não sabendo essas coisas. Você podia estar muito melhor na vida se você soubesse essas coisas, pois você perdeu metade da sua vida." Aí ele reparou que o barco estava enchendo d'água. E assustou e falou assim: "Ei, fulano, seu barco está enchendo d'água, nós vamos afundar." E o barqueiro disse para ele assim: "Então, o senhor perdeu sua vida toda, porque eu sei nadar, o senhor sabe?" Bom, não é uma piada para rir. É uma piada para não... Aliás, eu não acho graça de piada. Essa piada não é para rir, essa piada é para entender que ninguém é ignorante para ser chamado de ignorante, porque não sabe uma coisa ou outra. Mas existe um povo que é chamado de ignorante. Vira e mexe é chamado de ignorante. É o povo que tem conhecimento de Deus, ó. O povo tem conhecimento de Deus. Se eu disser que a chuva me ensinou, se eu disser que o canto do galo me ensinou, se eu disser que um sonho me ensinou, isso tem explicação. Mas se eu disser que Deus me ensinou, eu sou ignorante.
bom? É essa ignorância, é a única ignorância que o mundo não perdoa. É ter conhecimento de Deus. Por quê? Porque eu tenho explicado que lá na base dessa organização do conhecimento chamado filosofia ocidental, porque a filosofia já admitiu que havia pensadores antes de Tales de Mileto, e em toda a parte do mundo havia pensadores e pensamentos registrados. A Bíblia tem escritos de 4.000 anos, desde o início que é admitido o início da escrita. Não só a Bíblia tem registros de 4.000 anos, nós temos registros também dos povos antigos, mais antigos ainda do que os hebreus e os que a Bíblia cita. Bem, ultrapassada essa questão da ignorância, tendo dito que ninguém é ignorante, só o povo de Deus é chamado de ignorante, o povo que tem conhecimento de Deus, e afirmando aqui que a Bíblia fala que é o único conhecimento que vale é o conhecimento de Deus, porque quem tem o conhecimento de Deus tem os demais, ou prescinde de muito conhecimento. Pelo contrário, diz que a letra mata e o espírito vivifica. Mas voltando então aqui à filosofia, que nasceu com Tales de Mileto no século 7 a.C., Aristóteles sistematizou em algumas áreas que eu tenho no correr deste vídeo, mas que no momento eu vou ficar com a divisão atual: ética, lógica, metafísica e epistemologia. Essas áreas do conhecimento, elas não deveriam estar brigando entre si, mas elas brigam. Por quê? Basicamente porque essa área chamada metafísica colocou todo mundo no bolso. A metafísica prescinde da ética, prescinde da lógica, prescinde da epistemologia e prescinde da própria metafísica, porque ela é a senhora do universo agora. A metafísica está comandando. Eu não vou falar da geral, se vocês pedirem, vocês vão ficar assombrados com o que a metafísica geral está autenticando, como se ciência fosse. Eu vou pular a cosmologia, deixar ela para o fim, deixei já um destaque aqui para vocês irem pensando. A psicologia tomou conta de um jeito que, se você é um psicólogo, um preso não sai da cadeia. É o psicólogo que diz que o preso tem condição de viver em sociedade. É o psicólogo que diz se você tem condição de ter a carteira de habilitação. É o psicólogo que diz a área que você pode trabalhar ou se não. A psicologia domina. A geral domina muito. A psicologia domina estrategicamente. A teologia simplesmente se fez porta-voz da cosmologia. A teologia virou uma enganadora de crente, porque a teologia, a ocupação dela é provar que crente é tudo ignorante, porque acredita na criação. A teologia assumiu um papel infeliz de desfazer da literalidade bíblica. Tudo virou simbólico, tudo virou poético, tudo virou histórico e nada ali é concreto, nada ali é literal. Isso é o que a teologia faz. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala disso e vou deixar aqui o link nesta publicação de uma tela só. Agora vamos falar da cosmologia. A cosmologia, ela está mandando e desmandando na verba pública. Se ela não tivesse tanta verba, ela não me incomodaria tanto.
Se ela não tivesse tanta verba, ela não dominaria tanto nas escolas, em toda parte e até no seminário. A cosmologia manda tanto na psicologia que os arquétipos, ela coloca lá os deuses gregos e a psicologia criou os arquétipos das personalidades, baseada na cosmologia, que dá vida às mitologias gregas. Então, eu vou ficar por aqui. Não achei ruim este vídeo assim, porque vocês usam o vídeo para ouvir e não só para ficar olhando, para ficar lendo o que eu posto. Eu vou falar porque que eu gosto de postar em texto. É por causa das pessoas com deficiência auditiva, elas terem a possibilidade de ter acesso ao conteúdo. E, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência de visão, ela pode ouvir meu vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho de vocês e prometo que isso aqui vai dar pano para manga, tá? Um abraço.